Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 10 de dezembro celebramos o segundo domingo do tempo do Advento, continuando nossa preparação para a vinda do Senhor. Que Deus sempre nos mostre sua bondade e nos conceda a sua salvação. No Evangelho desse domingo, escrito por São Marcos, vemos o início do relato do evangelista, falando sobre a pregação de São João Batista e de seu batismo de conversão. Ele, como precursor daquele que vem, anuncia e chama os pecadores à conversão sincera de seus corações e à confissão dos seus erros. Aqui vemos o primeiro chamado ao Messias que virá, nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo agora o batismo com o Espírito Santo, um fogo do alto que nos santifica em todo o tempo. Se você continuamente busca endireitar o seu caminho para o Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo vigário paroquial, Padre Tiago Nascimento. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar ajudando a preparar um coração perdido a encontrar o Senhor. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo, e pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, não é por acaso que nós estamos aqui hoje na presença do Senhor. Hoje nós contemplamos a bondade de Deus, como nós podemos cantar com o salmista. Deus que nos mostra a sua bondade. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amém? Vamos repetir essa verdade? Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Isso nos lembra uma coisa, que para nós sempre será um tempo favorável, um tempo da graça de Deus, se nós estamos unidos a Ele. Se nós estamos firmes no Senhor, venha o que vier, custe o que custar, sempre será tempo favorável. Os santos de Deus, os profetas de Deus, viveram assim e puderam fazer da sua vida uma verdadeira profecia. Hoje, a imagem que Deus nos traz, tanto na primeira leitura, como no Evangelho, é a imagem de um deserto. Um deserto não é nada legal, né? Quente durante o dia, como o Rio de Janeiro é, né? Frio durante a noite, um lugar de aridez, que acaba se tornando um lugar de prova, um lugar onde somos experimentados, onde ficará comprovado quem será fiel ao deserto ou quem será fiel ao Deus que vence todas as coisas, o Deus que está acima do deserto. Quando você olha para a sua vida, você pode
se enxergar ali na pessoa também de João Batista, né? Não porque hoje você se veste com peles de camelo, né? E come gafanhoto, né? Molhado no mel, né? Uma ótima dieta, né? Para aqueles que quiserem perder um pouco o apetite, estiverem comendo muito, experimentem molhar um pouquinho de gafanhoto no mel, né? E comer. Isso faz parte da ascese do profeta, né? Eu imagino que não seria nada agradável, mas alguém viu isso e relatou isso, né? Tem gente que não tem nem coragem de pegar no gafanhoto, quanto mais comer, né? Um gafanhoto. Mas nós vemos que a vida deste profeta, toda ela era uma verdadeira profecia. Profecia não era somente o que saía dos lábios de João Batista. Profecia não era somente o que saía dos lábios de Isaías no Antigo Testamento, mas era aquilo que acontecia na vida deles, e por isso eles podiam se tornar um sinal de Deus aonde eles estavam pisando. Eles se tornavam uma profecia viva. No meio do deserto da nossa vida, nós sucumbimos, nós esmorecemos, nós desistimos, quando nós decidimos ser fiéis ao deserto. Lembra daquela passagem que diz que a casa construída sobre areia é aquela que não resiste à tempestade, ao vento forte. Pessoas que se apegam aos seus próprios desertos são assim. E a gente pode acabar dando para os nossos desertos também, né? Há um deserto que vem na nossa vida por conta do luto, há um deserto que vem na nossa vida, às vezes, por conta de uma provação, por conta de uma depressão. Há deserto na nossa vida que vem por conta de contrariedades, por conta de uma enfermidade. A nada disso nós devemos nos apegar, a não ser a um Deus que está acima do deserto. E todas as falas de João Batista no Evangelho apontam justamente para isso. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. Aquele que vem depois de mim é maior do que eu. E eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água para o arrependimento dos pecados, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e o fogo. Convém que ele cresça e que eu diminua. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Em todo o tempo de deserto de João Batista, ele pôde olhar para alguém, ele pôde apontar alguém. Ele sabia que a sua vida não tinha um fim nele mesmo, mas ele sabia que a sua vida tinha um fim, e era proclamar a vitória de Jesus Cristo, o Senhor. Não sei se vocês lembram quando esse profeta estava preso dentro de um cárcere, e Jesus dá uma ordem: ide dizer para João Batista, que está na prisão, os cegos veem, os surdos ouvem, aqueles que estão cativos são libertos, os mortos ressuscitam, os paralíticos andam. Para que ele pudesse ter certeza que o reino de Deus e que a profecia que ele não somente havia anunciado, mas que ele havia vivido na sua carne, na sua alma, essa profecia estava acontecendo ali e agora. E esse profeta com certeza pôde dizer em outras palavras: deixai agora, Senhor, o vosso servo ir em paz, porque os meus olhos viram a vossa salvação. A profecia se cumpriu. A profecia se cumpriu. João Batista nos ensina que os nossos pés podem atravessar uma terra árida de deserto, mas o nosso coração deve estar firme no Senhor. E essa é a forma da gente vencer o deserto. O iniciozinho da primeira leitura de hoje, tirada do profeta Isaías,
diz uma ordem que Deus dá ao seu profeta: consolai o meu povo, consolai, porque chegou o tempo, porque chegou a hora em que o Senhor vem vindo ao nosso encontro. Consola Isaías. E ao mesmo tempo em que ele recebia esta palavra, certamente ele era consolado, porque os profetas de Deus também estão no meio do povo, eles estão também no meio do deserto, e não quer dizer que eles não sintam as provações, como você também sente as suas, mas Isaías se deixou ser consolado por Deus, para consolar aqueles que Deus lhe confiou. O Espírito Consolador tomava conta do coração do profeta de tal modo que ele já não poderia mais perder tempo. O deserto é um lugar que às vezes um pouco perdidos. Pôde aproveitar bem este tempo, estando na presença do Senhor, buscando o coração do Senhor e sendo fiel a Deus, ele pôde consolar aqueles que Deus colocava diante dele. Às vezes é difícil a gente consolar alguém quando a gente está passando por uma situação difícil também, né? E às vezes a gente diz assim: eu não vou fazer isso, eu não vou atrás de fulano não, porque eu já tenho muito problema, já basta os meus, quanto mais os dele, não tenho paciência para isso. Quantas vezes você já escutou essa expressão, ou quantas vezes talvez você já tenha vivido assim também? Eu já estou cheio das minhas coisas, como que eu vou cuidar de outras pessoas também? Os profetas de Deus nos ensinam a viver na presença do Senhor. Eles são profetas não somente porque um dia eles foram levantados por Deus, mas porque eles permaneceram na presença de Deus e não se perderam diante do propósito, e não se perderam diante do caminho. Eram consolados, eram instruídos por Deus a todo tempo, e com um coração consolado puderam se tornar também consoladores de outros corações. O finalzinho da primeira leitura de hoje diz que Deus vai tanger, Ele vai conduzir, olha que expressão curiosa, as ovelhas mães. Como um pastor ele apacenta o rebanho, reúne com a força dos braços os cordeiros, que são as ovelhas pequenas, né? Hoje para nós seriam os neobatizados, os neoconvertidos, aqueles que estão começando na caminhada cristã. Reúne com a força do braço os cordeiros, quer dizer, os menores, e carrega-os ao colo. Ele mesmo tange as ovelhas mães, que quer dizer, as ovelhas mais velhas, né? Talvez tenham muitas ovelhas mães aqui, que são aquelas que não deixam de ser ovelhas quando passam a cuidar de outras também, mas que nunca podem se esquecer que elas têm um pastor. Talvez aqui tenham muitos cordeiros, pessoas que estejam começando na caminhada, pessoas que estejam fazendo experiência de uma segunda conversão, de uma mudança de vida nestes tempos, pessoas que estejam sendo carregadas nos ombros, nos braços deste bom pastor. Mas aqui talvez também tenham ovelhas mães, quer dizer, pessoas jamais experimentadas na caminhada, que nunca podem se esquecer que no deserto elas também têm um pastor que as conduz com a sua mão, com a sua destra poderosa. Jesus pôde dizer no Evangelho: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me ungiu e consagrou para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os feridos de coração, para dar vista aos cegos,
para poder libertar os cativos, para publicar um ano da graça do Senhor. Jesus estava possuído, envolvido pela força do Espírito Santo. E era isso que conduzia a missão de Jesus sempre adiante. Essa profecia de Isaías acontece na vida do Cristo de Deus. Mas é isso que pode acontecer também em nossas vidas. E por isso, João Batista nos declara, João Batista grita no deserto: eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo, porque é o Espírito quem nos sustenta no deserto. Em outras palavras, é como se João Batista estivesse dizendo assim para a gente: assim como eu estou de pé no deserto, assim como eu permaneço firme no deserto, e profetizando no deserto, e anunciando o caminho do Senhor no deserto, todos vocês receberão também o Espírito Santo de Deus, para que permaneçam firmes, fortes, fiéis em meio ao deserto, porque aquele quem faz a promessa é maior do que todas as coisas. Uma profecia, ela é assim, ela é o já e o ainda não. Ela ainda não é a concretude de todas as coisas, mas a força que ela traz com ela, traz à tona a nossa vida uma presença, e esta é a presença do Senhor nosso Deus. E por isso, hoje nós escutamos mais de uma vez, uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Uma voz grita no deserto. Um deserto é um lugar de silêncio ensurdecedor. É um lugar onde talvez você queira escutar alguma coisa, e às vezes você não consegue. Mas hoje nos diz a palavra de Deus mais de uma vez, que uma voz vai gritar no meio do deserto. Quer dizer, o seu deserto vai ter um fim, porque um grande som que ressoa em toda a terra alcançará o seu coração, e esse som já vem vindo. Uma voz grita no deserto: preparai o caminho do Senhor. E como que nós preparamos o caminho do Senhor? É começando justamente pelo nosso coração, é endireitando o nosso coração, é colocando o nosso coração aonde ele deve estar. E o coração de alguém que é chamado a ser profeta, o coração de alguém que é chamado a ser profeta, deve estar na presença de Deus, e não pode estar perdido em meio ao deserto. Os teus pés podem estar atravessando um deserto já há 40 anos, como o povo de Deus também teve que atravessar, mas o teu coração deve estar firme no Senhor. Aí a gente entende que Deus abre um caminho todo novo em meio ao deserto, e Ele escolhe justamente o deserto para manifestar a sua força e o seu poder, porque lá nós nos encontramos com Ele, porque lá nós já não nos apegamos às coisas que passam, mas nós olhamos para as coisas que não passam. Me empresta aqui o folheto. Diz a oração coleta que a gente reza no início da missa de hoje: ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas instruídos pela celeste sabedoria, participemos da vida daquele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Em outras palavras, Deus está dizendo que nada que é dessa terra deve te impedir de correr ao encontro de Deus. Mesmo quando as coisas não vão bem aqui, Deus te dá forças. Deus te dá forças para correr ao encontro dele. É o Espírito de Deus quem nos faz correr ao encontro do Senhor.
Veja, às vezes a gente acha que a gente só corre ao encontro do Senhor quando a gente se inscreve na São Silvestre, né? No dia 31 de dezembro, está todo mundo em casa, preparando as coisas de ano novo, e vai vendo aquela, né, corrida. Não é dessa força que nós estamos falando. Talvez uma pessoa num leito de dor esteja correndo ao encontro do Senhor. Talvez uma pessoa no silêncio do seu coração, fechando a porta do seu quarto, orando ao Pai do céu em segredo, colocando os seus joelhos no chão, se ajoelhando em meio ao seu deserto. Talvez esse coração esteja correndo ao encontro do Senhor, porque é no nome do Senhor que se encontra o nosso socorro. Corra ao coração de Deus quando você precisar de refúgio. Corra ao coração de Deus quando você precisar de uma resposta, porque Ele grita no meio do deserto. Há uma voz que fala no mais íntimo do seu coração. Se você tem vivido um silêncio muito grande na sua vida, se você tem buscado uma resposta, ela está aqui. É a resposta que os profetas de Deus puderam apontar, não somente com a palavra, mas através da sua vida. Você hoje está sendo levantado por Deus para não dar a Ele somente a sua voz, para não emprestar para Ele somente os seus lábios, mas você está sendo levantado por Deus para entregar a Ele a sua vida, todo o seu ser e tudo aquilo que você faz. Diz a palavra de Deus, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quer dizer, alcança também outros corações, outras vidas. Um profeta, ele não olha para si mesmo, mas ele olha para aquilo que Deus coloca à sua frente. Em meio aos desertos da nossa vida, nós caímos na tentação de nos fechar num egoísmo, num egocentrismo, e às vezes a gente às vezes a gente acaba murmurando e dizendo assim, nada dá certo, ou quando isso vai acabar na minha vida, ou quando isso vai passar, e a gente fica olhando somente para as nossas próprias dores. O Espírito Santo faz um movimento contrário, ele nos levanta para que a gente possa dizer, apesar das minhas dores, apesar das minhas aflições, eu sou ungido do Senhor, e eu sou chamado a levantar outros corações também, eu sou chamado a levantar outras vidas também, para que o reino do Senhor venha sobre nós. Não serei fiel às minhas dores, mas serei fiel àquele que está acima das minhas dores. Não serei fiel às amarras que me prendem, mas serei fiel a Deus libertador, que me livra de todo laço, de todo engano, de toda confusão. Deus vem ao nosso encontro para nos sustentar. Às vezes o fio é tão frágil que a gente precisa romper. Às vezes a gente convive com algo há tanto tempo que a gente não consegue romper. Deus hoje nos ensina que há uma saída, e esta saída está no Senhor. Essa saída está no nome do Senhor. Quer ver uma coisa? Eu partilhava isso com o pessoal no domingo passado, na missa da noite. Uma imagem curiosa que eu vi uma vez de um circo, né? E num circo uma vez chegou um leãozinho pequeno, e esse leãozinho foi sendo criado ali, e prendiam ele com uma corda, e ele ficava preso, né? Em meio àqueles espetáculos, naquele circo todo, e ele não conseguia sair dali, porque a corda era mais forte do que ele. Depois, continuaram amarrando ele com uma corda. E ele ficou condicionado àquela corda. Depois ele cresceu. Ele já tinha força para arrebentar a corda e o circo. Mas ele cresceu condicionado àquela corda. E ele já não sabia mais da força que
estava dentro dele. Ele não tinha se dado conta da força que estava nele e que o poderia fazer livre daquela amarra, daquela corda. O tempo do advento é o tempo de você se dar conta da força que está dentro de você, da força que vai além de você, da força que vem do próprio Deus. Enquanto Ele não vem na sua vinda definitiva, Ele te dá toda a força necessária para que você possa correr ao encontro dele, para que você não esteja condicionado a nenhuma amarra, a nada que te impeça de caminhar ao encontro do Senhor. Essa força está em você, essa força está em você. Quando você passar por um momento de provação, lembra daquilo que é essencial. Há algo sempre muito maior do que as provas da sua vida. Elas têm nome, e é importante que a gente dê nome às coisas. Às vezes, doença, provação, luta, decepção, angústia, incerteza, crise financeira. Lembre-se que há algo sempre maior do que tudo isso, e é em nome disso, é movido por isso que você deve correr, que você deve ir ao encontro do Senhor. Não deixe que nada te aprisione, não deixe que nada prenda o seu coração. Quando você sofrer algo no meio do seu deserto, não pare, mas continue levando almas para Jesus. Não se esqueça do seu propósito, não se esqueça daquele que te usa mesmo em meio ao seu deserto. Não se esqueça daquele que é fiel, mesmo quando as pessoas são infiéis. Não se esqueça daquele que é forte, mesmo quando você é fraco. Esteja firme no Senhor. Por isso, neste dia, feche um instantinho os seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração e diga assim: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor está aqui, que o Senhor me vê, que o Senhor me ouve, mesmo em meio aos meus desertos. Eu creio, Senhor, que Tu és a vida e que o Senhor é maior do que o deserto. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me levanta como uma profecia viva em meio ao meu deserto, para que eu seja fiel, para que eu esteja na Tua presença, para que eu cresça em Ti, pois foi assim com Abraão, com Moisés, com Isaías, com João Batista. Eles cresceram em meio ao deserto, e é o que eu desejo, ser mais fiel a Ti, preparar o Teu caminho dentro de mim e no coração dos meus irmãos. Eu vou continuar preparando os caminhos do Senhor, levando almas para Deus, porque é esse o meu chamado. Obrigado, Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. te adorarei, Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
te adorarei. Deus está se levantando te adorarei. no meio do seu deserto. Estás aqui transformando nossas vidas. Por isso adore. Te adorarei. Adore o Senhor. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui tocando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui. Estás aqui curando multidões. Te adorarei. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui restaurando os corações. Te adorarei. Te adorarei. Estás aqui transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Diga quem é o seu Deus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu... Meu Deus, meu Deus, meu Deus é... Meu Deus, meu Deus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, tu és. Eis que vem o Senhor, vosso Deus, Ele vem com poder, o seu braço domina todas as coisas, eis com Ele sua conquista, eis à sua frente a sua vitória. Se você confia nesta palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus.